Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. FAIP. A diferença na formação profissional. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com candidatos. Hoje eu recebo aqui no estúdio Nilson Leitão. Nilson Leitão continua no PSDB, né, Nilson? Nunca mudei de partido. Nunca mudou de partido. E o Nilson Leitão vai ter agora 30 minutos para expor aí por que ele deve ser o senador por Mato Grosso. Cargo tão importante porque são 3 senadores por estado e cada senador tem o mesmo peso, seja ele de Cuiabá, de Mato Grosso, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, enfim. Você sabe a importância desse cargo, né, Nilson? E é um sonho seu? Eu acho que é uma utilidade, Eduardo. Eu fui vereador, fui deputado estadual, fui líder de Nando de Oliveira, num momento muito rico de Mato Grosso, fui prefeito de Sinop por 2 mandatos, em que quando eu assumi tinha 50 mil habitantes, deixei com mais de 120 mil habitantes. Quando eu assumi não tinha aparelho de raio-x, deixei com um centro de saúde regional revolucionário para o Mato Grosso, com tratamento de câncer, hemodiálise, revolucionamos a saúde pública e também a educação, levamos universidades, faculdades particulares fazendo incentivo, doando terreno, tudo que pôde fazer para revolucionar a prestação de serviço naquela região. Depois deputado federal por 8 anos, durante 8 anos eu fui 7 anos líder, né? Eu fui líder da oposição na Câmara Federal, eu fui presidente da maior frente do Congresso Nacional, que é a frente do agronegócio, apesar de não ser produtor rural, não ter propriedade rural, mas defendi os temas do meu estado. Fui líder do meu partido, fui presidente de IPEC, relator da CPI do INCRE e da FUNAI e liderei o impeachment. Depois de tudo isso, já tinha sido o deputado federal mais votado do estado, eu não queria mais ir para o 3º mandato de deputado federal. Eu achei que estava pronto para representar Mato Grosso no Senado Federal e regiões que nunca teve senador, como é o Nortão, como é o Araguaia, o Médio Norte. O Wellington Fagundes e Jaime Campos, que são senadores legítimos do estado devido a esse momento, disse que deveria ter realmente preenchendo esse Mato Grosso por inteiro e resolveu nos apoiar, trazendo Júlio Campos de primeiro suplente da Baixada Cuiabana e Zé Márcio, segundo suplente da região de Rondonópolis. Nilson, quais foram os seus principais projetos nos seus mandatos de deputado federal? Eu consegui dobrar as vagas de medicina da Universidade Federal, começando em 2011 essa luta. Muita gente não acreditava, porque eu era deputado de oposição, recém-chegado, mas eu tinha também informações, ia ter a expansão e o que precisava era ter uma ação. Então eu fiz audiências públicas, levantei a quantidade de jovens da região que estava sendo o ensino médio e que queria muito fazer uma faculdade de medicina, já tinha levado a Universidade Federal para Sinop em 2006 e aí conseguimos fazer esse trabalho. Quando chegou no meio do caminho, o ex-deputado, atual senador Wellington Fagundes, acreditou na minha luta, abraçou a causa comigo, foi o único naquele período, logo em 2015, né? E aí conseguimos trazer a Faculdade de Medicina para o norte de Mato Grosso e para o sul do estado, que é Rondonópolis. Então, hoje nós temos 200 vagas, dobramos vaga de medicina. Outra luta que iniciamos em 2011 também, havia um trabalho de expansão para 180 equipamentos de radioterapia para o país, somente em hospitais filantrópicos, mas precisava ter uma retaguarda de hemodiálise. Eu levei hemodiálise para Sinop em 2004, respirador, UTI ainda em 2004. E esse hospital filantrópico, o Santo Antônio e a Santa Casa de Rondonópolis, receberam esses equipamentos, um trabalho meu também, do Wellington Fagundes, teve ajuda aí do ex-deputado Júlio Campos, à época, que nos ajudou muito naquele período, e nós conseguimos, agora em 2017, saiu a licitação, começaram as obras, são 2 grandes lutas. Mas eu fui o primeiro parlamentar a instalar uma comissão para discutir demarcação de área indígena no Brasil, e levei também para discutir a agricultura indígena, a produção do índio na sua própria terra, para ter seu dinheiro com a sua dignidade, e isso evoluiu muito, a maioria das lideranças indígenas abraçaram a causa e trabalhamos justamente para isso, para acabar o conflito e ter uma harmonia no campo entre os 2 setores, né? Apresentei mais de 700 projetos, tem 5 leis vigentes, uma delas, a modernização das concessões de rádio e TV no Brasil, é da minha autoria, tirei de 36 itens, abaixei para 11, desburocratizei, modernizei, com eficiência para que rádio e TV pudesse ter tudo isso, além de outras
lutas que tive na área do pequeno produtor, apresentei uma PEC para atender o pequeno proprietário, que é o agente comunitário da terra, como fosse o agente comunitário da saúde, e a PEC da redução da máquina pública, para não cansá-los aqui com tantos projetos, que reduz a quantidade de senador, deputados federais e estadual. Então, se reduz de 513 deputados federais para 395, 81 senadores para 54, voltando ao que era o original. Aí apareceu o biônico no meio dessa história do Brasil, e deputado estadual de 1.200 para 800. Então, uma economia de 5 bilhões de reais em 4 anos, no mandato, que é uma economia impactante, que pode mudar aí. Começa por aí a redução da máquina pública, depois tem que ir para dentro do executivo, dentro do judiciário e sobrar dinheiro para investir. Mas esse projeto de redução, ele passou? Como é que faz uma PEC? Você precisa de 171 assinaturas para começar a tramitar. Eu consegui 210 assinaturas, ele evoluiu na sua tramitação e eu perdi a eleição em 2018. Ele lá está no meio do caminho. Está na gaveta? Não, está no meio do caminho. Ele não está engavetado, mas está na comissão, precisa ir para plenário. Na Câmara Federal? Na Câmara Federal. O que eu quero fazer? Reiniciar ele no Senado para ir de encontro, porque precisa ser votado nas duas casas. Então, eu vou começar com ele no Senado sendo senador, na Câmara está andando. Se eu andar mais depressa no Senado, vai para a Câmara já com o que está aprovado no Senado, é só ir para plenário e votar. Na sua opinião, nós não precisamos de mais de 500 deputados e 90 senadores? Os Estados Unidos tem mais de 100 milhões de habitantes mais que o Brasil, tem 460 deputados. Só tem 2 senadores para o Estado. Não precisa. E nem cabe dentro do Congresso 513 deputados, fica todo mundo de pé. A qualidade aumenta, você não vai abalar a democracia por conta disso, ao contrário, pode reduzir bem. Estamos reduzindo aí 118 vagas. Concordo com você e torço para que isso aconteça no Brasil. Acho que a Itália reduziu. A Itália acabou de reduzir. Acabou, faz 2, 3 meses, com esse mesmo projeto, conseguiu reduzir os parlamentares lá. É benéfico. É até insalubre aquele Congresso Nacional com tanta gente lá dentro. Pode diminuir. Nilson, você que é da região de Sinop, os seus mandatos de deputado federal sempre foram mais focados lá na região do norte, né? Houve inclusive um movimento aí por muito tempo de divisão do Estado. O que você pensa sobre isso? Você acha que o Mato Grosso ainda pode e deve ser dividido no futuro? Eu sempre fui contra. Eu era prefeito de Sinop quando teve esse movimento, que iniciou foi na época o ex-deputado Silval Barbosa e o ex-deputado Baiano Filho. Começaram esse movimento junto com o Araguaia. Eu era prefeito e se dividisse, Sinop seria a capital desse novo estado. Eu, como prefeito, fui numa reunião lá em Guarantã, lotado de gente, todo mundo empolgado com divisão, e meu pronunciamento foi contrário. Falei, não se divide assim. Vai ficar dívida para os outros e problema para nós. Nós temos que resolver o problema do Estado. Era um descontentamento com o nosso Estado naquela época, exatamente porque era abandonado. As crises eram todas de lá, o setor madeireiro abandonado pelo Estado, o setor pecuário só olhava para a soja. Inclusive abandonado pelos governos federais. Não, né? Total. Que agora operação. Você que é da região, o governo Bolsonaro está olhando lá para o norte do estado de Mato Grosso? Eu acho que o comportamento dele já é benéfico. Não mudou ainda, não deu tempo de mudar de forma estruturante, não chegou ainda a mudança da lei ambiental, não foi feita a regularização fundiária que precisa, que na minha opinião é o ponto principal para um país ter segurança jurídica, é você ter o documento da sua terra. Países como Singapura, por exemplo, saiu do zero para ser um dos países mais desenvolvidos do mundo com esses 2 pilares, segurança jurídica e direito à propriedade. Ou seja, aquilo que você adquiriu como direito, você não pode perder. Não pode ficar mudando regra no meio do jogo toda hora, num sistema econômico, num sistema político, sistema tributário. O Brasil precisa regularizar a questão fundiária, o Brasil precisa dar o direito à propriedade, o Brasil precisa resolver o seu problema, porque o Brasil é o país mais rígido no licenciamento ambiental, mas o Brasil precisa, de fato, dar segurança para quem produz. E é o país mais atacado pelo mundo todo nessa questão ambiental. O norte de Mato Grosso tem um pedaço lá que faz parte da Amazônia Legal, a região de alta floresta. Não, na verdade, a Amazônia Legal, Eduardo, é o Mato Grosso todo. Todo. O Mato Grosso todo está dentro, porque o Amazônia Legal é um programa que foi criado em 1953 para incentivo financeiro. Como o Mato Grosso não tinha nenhum incentivo do BASA, do Banco da Amazônia, no caso, da Sudam, então se incluiu para poder ter o benefício desse programa de incentivo para estrada, para construção de indústria e isso tudo mais. Ele se inseriu nesse produto, mas nós temos uma parte lá que é do bioma Amazônia, assim, a parte
partir de Sinop, está no paralelo 13, que é a Amazônia de Floresta. E aí sim começa o Bioamazônia. Então a gente paga um preço, vamos supor, teve meu período de prefeito, a indústria de alimentos podia se instalar em Sorriso, mas não podia se instalar em Sinop. Então por isso que houve aquela revolução em Sinop, o problema me tornou uma grande solução. Aí foi quando eu levei as universidades, levei toda a estrutura de saúde, ampliamos toda a estrutura das varas do fórum, porque a gente teve que levar os serviços. Quando rompeu isso, agora sim está indo indústria e tudo mais, que vai mudando a cara de uma região. Porque não permitir instalar indústria em regiões como aquela é uma covardia, porque é um preconceito. Porque um brasileiro daqui tem que ser tratado diferente de um brasileiro de lá. Então, essa luta que foi. Eu tive voto no estado todo e trabalhei para o estado todo. Eu estive no Araguaia defendendo as questões dos debates indígenas, das áreas extrativistas, como foi o caso de Luciara, né? A região de Juína, o setor madeireiro, e questões indígenas também, foi muito debatido. Eu acabei fazendo um trabalho amplo, fui defender o Pantanal lá em 2018, quando queriam fazer uma reserva de 600 mil hectares para tentar buscar recurso para apoio de ONGs aí, era mais de 200 milhões de dólares, e a troca era engessar 600 mil hectares de parque dentro do Pantanal, onde moram os pantaneiros, né? A FICO, lá de Água Boa, foi uma luta enorme. Você é a favor ou contra essas ONGs que estão no Brasil hoje? Não, eu não sou apenas contra, eu denunciei elas como relator da CPI do Inque da FUNAI, denunciei 11 ONGs que recebem muito dinheiro. Receber dinheiro de fora não é crime, tá? É legal dentro do Brasil. Agora, a forma de distribuir é ilegal. Eles incitam a invasão de terra, eles que bancam um monte de gente à beira da estrada, anos e anos, e até desumano o que eles fazem, dando uma remuneração de R$1.000 a R$1.500. Eu denunciei 11 ONGs quando eu fui relator da CPI. E o Bolsonaro era da minha comissão, ele era membro, eu era relator, e ele votou no meu relatório, inclusive, quando eu denunciei 104 pessoas, inclusive 11 ONGs. Quer dizer, é um absurdo o que se faz com um país tão rico como o nosso, né? Principalmente nessa questão da Amazônia, né? E o Bolsonaro, como presidente, vem levando pancada em cima de pancada por essa questão, e o Exército está lá dentro. Mas é o que precisava fazer. O Mourão está fazendo um belo trabalho. Eu estive um pouco antes das eleições, eu faço consultoria para a Confederação Nacional da Agricultura, depois que eu perdi meu mandato, e para o agronegócio brasileiro. Você virou consultor? Apesar depois de não ser do mandato. Só para o agro, né? Só para essa questão da CNA e agro, e para alguns outros temas, quando eu sou convocado pela minha experiência política. E eu faço a interface entre o setor e também o Congresso e o governo. Então, eu dou esse apoio à ministra Tereza Cristina, ao ministro Ricardo Salles, ao ministro Rogério Marinho. Agora mesmo o ministro Rogério Marinho está levantando um grande programa para a recuperação das bacias hidrográficas. Eu fui atrás de conseguir os recursos para que a ONU fizesse o projeto. Precisava levantar um recurso de quase 10 milhões de reais para bancar os projetos. Eu que fui o interlocutor disso com as confederações, com todo o setor do comércio, da indústria, da agricultura, para poder ajudar. Então, o meu trabalho lá tem sido isso. E quando veio a eleição, fui convocado para ser candidato novamente. Leitão, você é um candidato considerado ficha limpa? Você tem algum resquício na sua carreira política? Existe algum processo em andamento? Como é que está isso? Porque, às vezes, em entrevistas, as pessoas vêm e te fazem acusações ou de casos antigos e tal. E eu quero saber de você. Existe alguma coisa nesse seu passado político que ainda incomoda judicialmente? Não tem mais nada que me incomoda, não. Eu fui 12 anos oposição. A oposição incomoda. Eu fui 8 anos prefeito, eu tive oposição. Teve um vereador que fez 35 denúncias contra o meu mandato em 60 dias de mandato. 60 dias. E meu mandato, quem acompanhou o mandato de prefeito, foi revolucionário. Construí um hospital, pronto-socorro, escolas, reestruturei uma cidade inteira, né? Saí de 10% de água tratada para 95% de água tratada. Não tive tempo de respirar. Mas você tem a oposição que faz isso. Respondi tudo que estava lá, tudo arquivado, ganhei todas as ações, inclusive quando houve o episódio que me fizeram de uma prisão, eu não fui nem denunciado, Eduardo. Eu fiquei com aquela espada na cabeça, na imprensa apenas, sendo utilizada aqui de forma covarde, eu não tive direito de me defender porque eu não fui denunciado. Deixa eu aproveitar que você está transmitindo ao vivo aqui via Instagram, fazendo uma live, e dizer para o pessoal aí da região de Sinop, Sorriso, que vocês aí estão no céu. Porque a pujança do comércio lá, a força, a movimentação é muito forte e está bem à frente aqui da nossa
capital. Então aí eu tive com vários comerciantes lá e alguns ainda queriam reclamar, eu falava, olha, vocês estão no céu. Lá em Cuiabá nós ficamos fechados durante 4 meses, principalmente os comerciantes de shopping center. E lá Sinop, por exemplo, fechou apenas 3 dias, né, Nilson? 3 dias. E nem por isso a questão do Covid... A prefeita fez um grande trabalho, e tanto o prefeito Sorriso, Ari Lafim, fez um grande trabalho, e isso não impactou, porque fez isso combinado com o comércio, combinado com o empresário, combinado com todo mundo. Então a pandemia que faltou planejamento dos grandes líderes do Estado... Lá o povo teve o tratamento precoce? Lá teve o planejamento. Não, na verdade teve o tratamento precoce, mas mais do que o tratamento precoce, teve uma harmonia na decisão. E teve um debate democrático sobre a decisão. Então, a parabenização realmente é para os prefeitos. Eu vi até o secretário de Saúde criticando o prefeito e tal, está errado. O que faltou era ter uma liderança para falar com os 141 municípios e ir para um rumo só. Mas não teve isso, teve uma confusão danada dentro do Estado. Então, os prefeitos que tomaram atitude de forma democrática, ouvindo o povo, ouvindo o empresário, as entidades, debatendo o equilíbrio entre a saúde pública e a economia, conseguiram sair bem. Conseguiu sair bem, porque a pandemia veio sem avisar, ninguém tinha uma cartilha para sair disso. Então precisava ter coerência e ouvido, né? O grande problema da classe... Dinheiro chegou para todo mundo aqui. Sobrou dinheiro. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu fui prefeito 8 anos. Eu nunca vi prefeito receber tanto dinheiro como esse Bolsonaro mandou para essa turma. Mas mandou dinheiro, muito dinheiro. Equilibrou o caixa de todo mundo. Todo mundo. Tem até um candidato a senador dizendo que ele que arrumou o dinheiro, que é mentira, viu? É mentira. Esse dinheiro foi uma aprovação do Congresso Nacional para poder compensar os municípios pela pandemia e foi um programa do governo federal. Exatamente. Aliás, a emenda desse candidato a senador perdeu foi 9 milhões de reais para o Estado. Não acrescentou. Você está falando do Fávaro. Do Fávaro, Mas vamos falar do Nilson Leitão. Os principais projetos, caso o Nilson Leitão seja eleito senador para o Mato Grosso, quais são as metas aí? A combate e redução, acima de tudo, da desigualdade regional. Você pega a região que você conhece, Campo Novo, Parecis, Sapezão, uma região rica. Soja, algodão, milho, uma cooperativa fantástica lá. Inclusive a região de Campo Novo dos Parecidos, hoje, ouvi dizer que tem a terra mais cara hoje do estado. Pois é, mas se você tiver com problema renal lá de hemodiálise, você vai fazer hemodiálise lá em Vilhena. Aí não dá, né? O jovem de lá não tem acesso à universidade pública, não tem um hospital regional. Lá em Juína é a mesma coisa, não tem estrada, não tem universidade pública e nem acesso a ela com o EAD, né, com o ensino à distância, deveria ter já. E essa é a minha luta, que eu quero, um dos programas meus é a Universidade Móvel, que eu quero levar. Então você vai lá para a região de Juína, região noroeste é a mesma coisa, você vai para a região de Confresa é a mesma coisa. Então você começa a perceber que um estado rico como o nosso não pode ficar com 84% da riqueza do agro na mão de 10%. Esse 10% pode continuar muito rico, pode comprar mais 10 aviões se quiser. Ele só não pode comprar político, mas pode comprar avião, terra, tudo, como querem comprar. Mas o trabalho é para esses outros 90%. É fazer com que o Estado, que é o maior exportador de tudo, e aquilo que nós comemos, aquilo que nós consumimos, vem em cima de caminhão. Nós não produzimos aqui a cenoura, a cebola, o alho. Nós não produzimos o tomate numa escala que possa abastecer o nosso mercado. A grande revolução econômica está aí. Se nós produzir em escala o tomate, nós vamos enriquecer. Aquele pequeno e médio produtor não pode mais ser um debate social. Porque o assentado tem que cuidar disso, tem que levar para ele um trator. Não. Tem que ir lá levar um contrato para ele dos grandes atacados do Estado, dos grandes mercados do Estado, dizendo, olha, você vai plantar tomate, seu vizinho também, nós vamos de 1 tonelada. Ele vai assinar o contrato, ele vai receber, como a soja recebe, e quando entregar, vai receber o restante. Em vez de ganhar um salário, que é a média aí, 2 do pequeno produtor, vai ganhar 10, 20 salário mínimo. Esse dinheiro vai gastar onde? No comércio, vai vir para dentro da cidade. Isso vai gerar renda, vai gerar emprego. Então, o nosso Estado precisa ser o maior produtor de tudo mesmo. Então, esse combate à desigualdade está na estrutura da saúde, na estrutura da educação, no saneamento, que é o maior problema hoje da desigualdade, e o Brasil ser taxado lá fora como um país subdesenvolvido, está na distribuição da renda e na falta de acesso à qualidade de vida. Para cada R$1 aplicado em saneamento, você economiza 4 com a saúde pública. 30% dos leitos de hospital é por problema da água maltratada. Água maltratada é doença, água bem tratada é saúde. E cada vez que você lota 30%, 40%, você gasta dinheiro. É o dinheiro público rasgado que não melhora a vida de ninguém. É paliativo, é só consertando coisa que precisa todo dia. As pautas nacionais, Nilson, você focou bastante aqui no que o Estado precisa que um senador faça, né?
grandes ideias, inclusive. Parabéns pelos seus projetos. As pautas nacionais hoje, as reformas que precisam ser feitas, que estão praticamente paradas lá. Você, como senador, o que você pensa disso? Redução da maioridade penal. Eu liderei isso como deputado federal, está parado no Senado desde 2015. 18 para 16. Exato. Desde 2015. Você é a favor que vá para 16 a maioridade? Não, eu sou a favor que reduza a maioridade. Aliás, já tem países desenvolvidos como a Inglaterra que nem coloca limite de idade mais no piso, não. É pelo crime. Eu sou a favor que reduza aí para 16 e depois pode até reduzir mais. Nós perdemos a guerra para os bandidos. A legislação, a nossa Constituição de 88, ela fez uma Constituição maravilhosa, mas em vários temas para a Suíça, não para o Brasil. Nós perdemos a guerra para o tráfico, para o narcotráfico. As nossas crianças, dessas 2 últimas décadas, foram roubadas, nós perdemos elas nos grandes centros e o Brasil fica assistindo isso achando que é poesia. O político tem medo de debater esse assunto. Fizemos certo não deixar essa criança ficar ocupada ou errado? Essa criança melhorou a vida dela? Aquela mãe que foi trabalhar porque ela é sozinha, que deixou um filho de 12 anos na casa dela, cuidando do outro filho de 9. Quem que ficava lá no bairro para cuidar dela? O traficante, o outro. Então ele foi consumido por eles. Eu trabalho desde os meus 9 anos de idade. E sou a favor que o jovem trabalhe a partir dos 14. Não, exatamente. Agora, eu sou contra veto, sou a favor de critério. Eu tenho um filho de 15, um de 14, tenho uma filha que está fazendo 13 anos amanhã. Põe para trabalhar. Já tá em casa? Muito bem. Não, mas dentro de casa já trabalha. Cada um lava seu prato, cada um arruma sua cama, cada um cuida da sua roupa. Não tem empregada. Não tem ninguém. Vai, às vezes, uma vez por mês, mas o dia a dia, a rotina dos meus filhos, cada um faz suas atividades. Assim que eu aprendi com a minha mãe. Mas não é só dentro de casa. O meu filho já toca violão, então ele dá aula para um, dá aula para outro, mas são menores, né? Não pode fazer nada que pode. Então vai lá, dá gratuitamente, faz pelo menos a filantropia, que já é uma forma de se ocupar. Mas nós perdemos essa guerra. Então a redução da maioridade penal, precisamos rediscutir isso urgentemente para o Brasil, não apenas reduzir a maioridade, mas a situação da nossa criança, do nosso jovem. Qual a geração que nós queremos para o futuro? É essa que nós perdemos no passado? Não. Precisamos rever essa situação para frente. Reforma tributária e reforma administrativa. Reforma tributária, o meu debate é para simplificar e desburocratizar. Primeiro, depois discutir qual que vai ser a forma de aumento para um, redução para outro, como é que vai ser essa redistribuição. Pacto federativo. De cada R$100 que você paga de imposto, 70 fica no governo federal, 10 fica no município. O município é o mais fiscalizado, pode ficar no município muito mais dinheiro. Você tem a fiscalização da Câmara, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da imprensa, dos conselhos. O Bolsonaro se elegeu falando isso, menos Brasília e mais Brasil. Isso Nessa pandemia, ele mostrou que é possível fazer isso, porque ele distribuiu dinheiro do governo federal para todos os municípios do Brasil. Os estados também. Mato Grosso, por exemplo, hoje já tem em caixa mais de 2 bilhões sobrando para investimento. Precisa fazer isso. Precisa fazer. Você é municipalista? Totalmente. Fui prefeito. Eu sei como é que é isso. Não pode ficar mendigando lá um asfaltinho, ficar mendigando lá a construção de uma escola. O que é isso? As pessoas moram na cidade. Tem pressa. É para ontem. Você, quando foi, você já passou a sua idade, já perdeu a sua oportunidade. Então, são temas que precisa discutir. E, é claro, essa reforma administrativa que vai sobrar dinheiro para investimento. O Brasil não aguenta mais essa carga que sobe e desce esse caminhão pesado chamado Brasil, cai na mesma velocidade na reta e na subida. Nós estamos na subida nesse momento. Saímos de uma crise de 20 milhões de desemprego no governo do PT e entramos numa pandemia no governo Bolsonaro que começou a crescer. Reduziu o desemprego e veio a pandemia. Então nós precisamos sair disso. Então um dos projetos que eu tenho, a retomada da nossa economia, do emprego, porque não tem nenhum programa mais digno do que o emprego. Então tem que ser obsessivo essa busca. O maior programa social que pode ser feito é a geração de emprego. Inclusive, deixa de ter separação, de ter tudo isso. Então, na verdade, eu vou apresentar uma proposta, que já é uma proposta minha como candidato, em que o governo faça uma remissão da dívida das pequenas e microempresas até R$20 mil. Aí teve um candidato que falou, mas quem vai pagar essa conta? Ninguém, porque custa para o governo cobrar a sua conta, com a Receita Federal, de 8 mil, de 10 mil ou de 100 mil, custa R$20 mil. Existe o custo judicial, né? O custo da sucumbência, a Advocacia Geral da União, a estrutura, custa 20 mil. Então faz a remissão da dívida, são mais de 800 mil empresas no Brasil que foram fechadas nesse nível. Então você devolve o nome para ela, dá o acesso ao crédito, fazendo aí um subsídio dos juros dos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica,
para que ele tenha acesso, para que ele gere emprego. O critério é gerar emprego, a exigência é gerar emprego. Você contratou um, você tem acesso ao crédito mais barato. Contratou dois, você tem a crédito ainda mais barato. Contratou três, mais barato ainda. Porque se você conseguir devolver 2 milhões, 3 milhões de mercado de trabalho, você fez o Brasil crescer muito e deixou de depender apenas dos programas sociais, que é para atender aquele que precisa de socorro. R$600, R$300. Eu sou a favor que mantenha, mas para aquele de fato que está desesperado. Prisão em segunda instância. Totalmente favorável, com critérios, obviamente, né? Legalização de aborto. Contra. Sou contra. Totalmente contra. Mato Grosso, com 3 senadores, você acha que os atuais, os que estão lá, estão nos representando bem? Representa. E temos um biônico, né, agora, que é o Fávaro. Esse está lá com a liminar dado por um conseguido com um advogado, que era o advogado da Dilma, inclusive, né? É uma tristeza, porque concurso público, o primeiro não vai e chama o segundo. Agora a eleição é o povo. A Constituição é clara, o poder é irmã do povo, não é de uma liminar do Toffoli que pode pôr lá um senador como foi colocado. É uma tristeza usar a estrutura do Senado para fazer campanha eleitoral num momento como esse. Aí fala da velha política. Não existe velha política e nova política, Eduardo. Existe a boa política e a má política. Essa é a má política, do jeitinho. O TSE negou a vaga e o STF deu uma liminar. Ele é senador com uma liminar. Não é com voto de do povo. Um togado de um ministro do Toffoli. O Zé Eduardo Cardoso era advogado, paga preço de ouro, acho que custou 2 milhões, 3 milhões o custo do advogado. E quem bancou o Fávaro? Porque ele não tem dinheiro. Mas tem aí um grupo aí que gosta, que quer mandar em Fávaro não é milionário? Esses aí que estão bancando, ele fala que eu sou ruim de arreio. E eu sou ruim de arreio. Eu trabalho para o povo de Mato Grosso, eu não trabalho para meia dúzia. Tá certo. Você acha que o Senado se acovarda diante do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que precisa de uma reforma. É muito urgente. rabo preso lá dentro? Eu acho que. Não, mas eu nem acho que se acovarda. Eu acho que as leis têm que ser mudadas. Mas estão deixando o Supremo legislar? Legislar, exatamente. Se acovarda exatamente por isso, porque a nossa Constituição deixa brecha para interpretação. Mas deixa brecha para interpretação para o fiscal também vir aqui nesse prédio, deixa brecha para interpretação para o fiscal do trabalho, para o fiscal do licenciamento ambiental. A nossa Constituição Cidadã, ela não foi feita com amor. Ela foi feita com ódio dos militares. Então, quando ela construiu dando todos os poderes a alguns que não é o que vai produzir para o país. O setor que produz é tratado com raiva no nosso país. O setor que gera emprego é tratado com ódio, né? Eu sinto isso na pele como empresário. Mas é isso. Então, o que precisa ser feito? A minha proposta é chegar no Senado Federal e propor que seja revista a nossa Constituição em vários pontos. Não dá mais para ficar emendando. Para você entender a Constituição, você que é esclarecido, você precisa contratar um advogado constitucionalista. Que isso? A Constituição é uma cartilha do ir e vir. Do direitos e obrigações tem que ser uma coisa simples para você ler e entender, não ler e interpretar. Não é interpretativo, não é um livro para você ficar lendo, não é algum livro dramático. Ele na verdade, a Constituição é um livro dramático que está aí. Então a história de Constituição Cidadã, ela é muito bonita o que está desenhado, mas não para a realidade de um país como o nosso, né? Todo mundo tem acesso à saúde. Não tem, é mentira. Mentira. O nosso menor não pode trabalhar, que todo ele tem que estar na escola. É mentira, não está na escola. Está no sinal. Não está. Um país em que 90% do ensino fundamental está na mão do Estado, e o Estado não é capaz de poder fazer com que essa criança que está na escola é uma coisa. Ser alfabetizada na primeira série, que no primeiro, segundo ano que devia ser obrigação, é outra coisa. Leitão, nosso tempo já acabou. Você tem 30 segundos aqui para olhar para essa câmera aqui e falar diretamente com o teu eleitor. Bom, eu quero aqui agradecer, né, o espaço e pedir o voto. Meu nome é Nilson Leitão, já fui vereador, deputado, prefeito, e lá no Senado Federal precisa de experiência, precisa de preparo. Eu não sou mais inteligente que ninguém, mas me preparei para ser senador e dar resposta rápida para o nosso Estado e ajudar o presidente Bolsonaro na transformação que o Brasil precisa. Por que eu digo isso? Porque eu já ajudei. Eu legislei, eu fui líder do impeachment para tirar aquele grupo do poder, para ter um novo comportamento para o Brasil. E esse comportamento é o que nós queremos para o futuro. Agora precisa das reformas. E eu quero ajudar esse Brasil. Meu número é 456 para senador da República. Obrigado, Nilson Leitão. Você de casa, obrigado pela companhia, paciência e audiência. Até o FAIP, a diferença na formação profissional.